Bom dia, nono ano, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos se cuidando daqueles que amam. A nossa aula hoje será produção textual e eu deixei para casa na nossa última aula, sem ser a de semana passada que não teve, a outra semana, passada, as páginas 58, 59 e 60 do nosso livro de produção textual. E nós estávamos trabalhando argumentos, né? Os argumentos empregados dentro do texto. E o nosso texto era um artigo de opinião. Então, artigo é aquele que vem num jornal, numa revista, num blog. E de opinião é porque representa uma equipe, né? É a opinião de uma equipe, de um grupo, enfim. E eu deixei essas páginas. Sendo que antes de começarmos a nossa correção, e eu também nem sei se eu irei fazer hoje, que eu quero ter um momento com vocês para conversarmos, né, para corrigir, para ver se vocês compreenderam, porque a produção eu só estou mandando o material, né? Então vocês estão, se eu não fiz, eu vou copiar, e não é isso que eu quero. Vocês sabem como é importante a produção textual, como é importante a redação para nós, principalmente agora no nono ano. Então, antes de eu começar a correção, antes de eu falar das perguntas, tudo isso, eu quero abrir um grande parênteses no nosso conteúdo. Por quê? Porque teve a nossa prova, eu não sei se exatamente no formulário não dava para se escrever muito, né, na nossa prova, na questão de colocar parágrafos direitinho, a marcação do parágrafo. Mas, assim, além da marcação estrutural, faltou-se um pouquinho de palavras, né? Selecionar as palavras. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês, não só sobre selecionar. A gente vai começar desde o início, relembrando que o professor me deu um branco, esqueci tudo. Vamos lá. Se vocês perceberam, eu não estou lá com o meu quadro hoje para poder anotar direitinho, né? Imprevistos acontecem. Mas eu improvisei bonitinho. O que eu quero? Nós iremos falar um pouquinho da nossa estrutura, da nossa redação. Então, primeiramente, estrutura base. Nós sabemos que a redação ela é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. E eu também já falei, estou relembrando, vamos relembrar. Tudo isso que eu irei falar vai ser iremos relembrar tudo. Esqueci. Legal, nem lembrar. Vamos lá. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E eu sempre falei que a introdução ela deve ser composta por apenas um parágrafo. Amores, anotem. Eu não vou colocar isso em arquivo, não. Anotem, é pouquinho. Introdução, apenas um parágrafo. E esse parágrafo, ele deve conter mais ou menos 5 linhas. Ok? Então, a introdução, apenas um parágrafo e mais ou menos 5 linhas. O desenvolvimento, eu tenho que ter no mínimo, a base para eu começar, no mínimo, 2 parágrafos. E esses parágrafos deverão ser constituídos de 6 e 7 linhas. Então, mais ou menos ali entre 6 e 7 linhas cada parágrafo. Se eu tenho 2 parágrafos, eu boto um parágrafo com 6, o outro com 7, um com 7, outro com 6, os dois com 6, os dois com 7. Mais ou menos, eles têm que ter basicamente quase o mesmo tamanho, quase a mesma estrutura. E a conclusão, apenas um parágrafo. E esse parágrafo também com mais ou menos 5 linhas. Então, a gente percebe que a introdução e a conclusão, elas estão ligadas. Né? Eu já falei isso e eu repito isso sempre. A introdução e a conclusão, elas são ligadas. Por quê? O papel da introdução é apresentar o tema. Professora, como é que eu apresento o tema?
A educação brasileira. Esse é o nosso tema, educação brasileira. Na minha introdução eu vou falar. A educação brasileira começou-se no ano tal e ela é baseada na Constituição Federal, tem que ser primordial para todo ser humano. Também, com o decorrer do tempo, sofreu algumas alterações. Essa é a minha introdução. Ok, básica, bem básica. Minha conclusão, que vai estar ligada nela, tem que caminhar junto, eu tenho que permanecer com a ideia que a educação brasileira iniciou-se no ano tal, que ela tem como base a Constituição Federal e que sim, no decorrer dos anos, sofreu algumas alterações, adaptações. E se for positiva ou negativa, vocês irão colocar. Se for negativa, que tente melhorar durante o caminhar, né, futuro. Esse é o papel da conclusão. Tentar dar uma solução ao que se tem um problema ou continuar reforçando quando for positivo. O meu desenvolvimento, eu irei falar sobre a minha apresentação, essa introdução. Se na minha introdução eu falei que ela é regida pela Constituição Federal, tem como base a Constituição Federal, assegurada pela Constituição Federal, e que no decorrer dos anos sofreu algumas alterações, eu já tenho aqui 2 parágrafos para ser discutido. Eu já tenho 2 parágrafos para que eu possa escrever. Primeiro que eu vou falar sobre essa educação que tem na Constituição. Que educação é essa? O direito de educação, lazer, cultura, cidadania. Essa é a Constituição que rege o nosso país e que nos garante a educação brasileira. Nós temos por garantia essa educação. Esse é o primeiro desenvolvimento. O meu segundo desenvolvimento eu vou falar essas alterações. Eu posso falar da LDB, Lei de Diretrizes e Bases, né, a lei que nos rege dentro da educação. Eu posso falar essas alterações se foram positivas ou negativas. É isso que eu quero. Então, eu já tenho aqui, no mínimo, 2 parágrafos para se escrever, que é o que eu necessito, no mínimo 2 parágrafos. Sendo que para vocês do 9º ano, eu vou um pouquinho mais além. Vocês sabem que a redação ela é importantíssima na nossa vida. E ela vem não só para... ela não vem só para só escrever. Ela vem também para avaliar quando você passa em um concurso, né, para se integrar numa escola, quando você passa no vestibular, a redação ela está presente. Por quê? É a forma que se tem de perceber a opinião dessa pessoa que está escrevendo, desse escritor, né? Então, uma desses gêneros é a dissertação. E a dissertação nada mais é do que argumentar. E o que é argumentar? Você ter palavras sólidas, baseadas em estudos, baseados em pesquisas, baseados em notícias verdadeiras. Você saber utilizar a palavra, colocar a palavra no local, na posição correta, para que quem for ler, o leitor, né, ele possa comprar a sua ideia. Então, argumentar é você convencer o leitor da sua ideia. É você convencer aquela pessoa que possa pensar um pouquinho diferente que a sua ideia é válida. Ela não tem que sair reproduzindo a sua ideia, mas ela vai ler e falar assim, nossa, isso daqui realmente é válido, é importante. Então, esse é o papel da argumentação. E esse conteúdo nós estamos estudando, argumentação.
que é você saber utilizar, colocar as palavras em seus devidos lugares, ok? Então, assim, o que eu quero de redação e o que eu cobro de vocês logo de início? Aquela estrutura do parágrafo, de você colocar um dedinho para separar, para começar o seu parágrafo. Quando você começa o seu parágrafo, você tem que demarcar, você tem que colocar aquele espaço, iniciar com a letra maiúscula. Pode parecer bobo, mas visualmente, quando você pega uma redação, o primeiro contato que se tem é o visual. E se eu não consigo perceber os meus parágrafos, eu tenho aqui 4 parágrafos e eu percebo um de introdução, 2 de desenvolvimento, um de conclusão. Na verdade, se eu não consigo perceber isso, eu tenho um grande bloco de palavras, ok? Essa é a nossa primeira parte. A nossa segunda parte é passar a ideia. E essa ideia ela só se passa através do desenvolvimento. Quando eu mostro ao meu leitor que eu tenho a minha opinião e estou passando a você, leitor, a minha opinião, o meu desenvolvimento. Sendo que, eu sempre falei, eu não posso colocar eu acho, porque dentro da redação não existe achismo. Dentro da redação, ou você concorda ou você discorda. Professora, mas determinado tema eu posso ter a parte positiva e a negativa. Então, você irá apresentar na sua redação o argumento positivo e o argumento negativo, ok? Na conclusão, você irá finalizar com o seu lado positivo e irá dar um ar de expectativa, né? Um ar de melhora para uma solução para aquele erro, para aquele algo negativo. Esse é o papel da conclusão. Então, assim, o que eu quero? Eu não vou passar, não vou corrigir, achei melhor, não vou corrigir, tá? Os nossos exercícios de produção. Vou ver se eu consigo marcar a nossa próxima aula de produção ao vivo, porque eu quero debater com vocês as páginas 58, 59 e a página 60. Eu acho importante eu conhecer, deixa eu ver, página 60, 58, 59 e 60. Eu acho importante eu ter esse contato com vocês e saber como vocês estão pensando, né? Como vocês estão escrevendo, poder orientá-los na escrita. Então, assim, rapidamente, redação, estrutura da redação, introdução, um parágrafo com mais ou menos 5 linhas, desenvolvimento, no mínimo, 2 parágrafos, mais ou menos de 6 e 7 linhas cada parágrafo. Conclusão, um parágrafo, mais ou menos 5 linhas, ok? Cada uma delas tem o seu papel: introduzir, apresentar o tema, desenvolvimento, argumentar sobre aquele tema e a conclusão confirmar a minha introdução e tentar solucionar um problema se for apresentado no meu desenvolvimento, ok? Então, para a próxima aula, tentarei marcar ao vivo e eu já deixo esse trabalho de casa que já vem, para ser corrigido ao vivo. Por quê? Eu quero saber, eu quero ter esse contato, como vocês escreveram, como foi elaborada a resposta de vocês. Então, caso tenha alguém que não tenha feito, por favor, vocês ainda terão mais um tempinho aí para realizá-los, ok? Então, tenham todos um bom dia. Foco no estudo, por favor. Sem estudo, não somos nada. O estudo forma um cidadão, ok? Então, vamos lá, vamos colocar o nosso papel de estudante, que é estudar. Um beijo e até a próxima aula.